Bom dia a todos, a paz de Cristo. Estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, uma quinta-feira de outono que chega hoje, dia 20 de março, começa o outono. O verão foi embora, por isso que o clima já deu uma virada, já sentiram? E vocês estão vivendo já uma nova estação. E toda estação, amados, é um novo tempo, um novo ciclo da nossa vida. Amém? Você recebe hoje essa nova estação na sua vida? Amém? O outono, as folhas caem para que possa chegar o inverno e as flores nascerem depois a primavera. Então, nós estamos vivendo um novo tempo. Então é um tempo de buscarmos muito, muito, muito o coração de Deus. Não tem como a gente sobreviver a esses últimos tempos, a esses últimos dias, sem a presença gloriosa do Senhor. Amém? E eu quero dizer para você, quando eu acabar de falar essa frase, você vai dar um glória a Deus. Eu quero dizer a você que você está aqui hoje porque você escolheu a melhor parte da tua vida. Glória a Deus. Levanta a mão e diga, glória a Deus. Você podia estar em casa dormindo, podia estar lavando louça, podia preparando o almoço, podia estar em Nova Iguaçu andando no calçadão, fazendo Uber, né? Rubens, lá lavando o carro, lá o Flávio, você podia estar no salão, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você escolheu a melhor parte, e essa parte ninguém pode tirar de você. Jesus falou hoje para Maria, falou para Maria isso um dia, e fala para você hoje, você escolheu a melhor parte, Pri, por estar aqui na presença do Senhor. Nós vamos começar essa oração orando, amém? Se você puder se ajoelhar, se você não puder, quiser vir para cá ou quiser ficar de pé, sentado, da forma que o teu coração, porque não é só a tua expressão física, de forma que o teu coração se renda à gloriosa presença do Senhor. Grace, vem cá, Florzinha, deixa ela aí com a Gisele, e vem cá orar, vem cá buscar, vem cá dizer para o Senhor que você está feliz por estar aqui, porque o Senhor preparou essa estação, preparou essa oração, esse lugar para estarmos próximos dele. Amém? Então se ajoelhe ou fique de pé, mas se renda ao Senhor nesta manhã. Aleluia! Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em comunhão na sua casa, para te glorificar, para exaltar o seu nome. Antes de qualquer coisa, Senhor, que viemos buscar, Senhor, o primeiro é a sua presença. E nós queremos te agradecer porque o Senhor já está aqui, o Senhor já está no nosso meio, o Senhor já está, Senhor, trazendo a sua presença para este lugar, Senhor, acalmando os nossos corações, Senhor, nos deixando, Senhor, nos permitindo a Ti sentir. Pai, que o Senhor venha, Senhor, sobre nós, Senhor, derramar, Senhor, sobre nós chuvas, Senhor, de bênçãos. Senhor, bênçãos essas não só materiais, Senhor, mas de intimidade contigo, de mais presença, de mais tempo de qualidade com o Senhor. Senhor, muito obrigada porque nós escolhemos a melhor parte, Pai, que é estar contigo. Que o nosso coração seja grato, Pai, seja na ausência ou na bonância, mas que o nosso coração seja grato a Ti por todas as coisas, Pai. O que daremos, Senhor, ao Senhor, Senhor, o que daremos, Pai, se só Tu tens a palavra de vida, Senhor, se só Tu tens a palavra de misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais conscientes, Senhor, que é sobre as Suas misericórdias que se renovam na nossa vida. É sobre as Suas misericórdias, Senhor, que estamos aqui. Senhor, sobre as Suas misericórdias, Senhor, que estamos, Senhor, bem, saudável. Senhor, que o nosso coração, Senhor, está bem, está contigo. Obrigada, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por essa passagem, Senhor, de outono. Obrigada, Pai, porque estamos aqui calçados, vestidos, porque dormimos, Senhor, e acordamos, o Senhor está conosco. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez. Obrigada pelo que o Senhor irá fazer. Obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Espírito Santo, Senhor, pelos nossos alimentos. Senhor, obrigada pelos nossos irmãos em Cristo. Obrigada, Senhor, pela nossa casa espiritual, pela nossa liderança. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor irá fazer.
pelas causas que aos nossos olhos parecem impossíveis. Obrigada porque o Senhor já está na frente de todas as coisas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. É o que nós rendemos nessa manhã a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se levantar para a gente adorar. Nós vamos adorar agora com a pastora Delminha. E nós vamos exaltar o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Amém. Glória a teu nome, Jesus. Obrigada por mais esta manhã, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Vem nesta manhã tomar o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Vem, Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Venha aos nossos corações nesta manhã, Jesus. Aleluia. Guarda o meu coração. Guarda nesta manhã o teu jardim particular. Liga-me com tua unção, para que eu possa exalar teu cheiro. Pegar nesta manhã, vem e toma o teu lugar. Toma, Senhor. Tens minha vida como altar, o trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Liga-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. O primeiro lugar na tua vida são os teus. Sim, Senhor, nesta manhã entregamos a ti, Senhor. Tu és o primeiro em nossas vidas, Jesus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Vem, Senhor. O trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda, Jesus. Guarda o meu coração. Guarda, Senhor, no teu jardim particular. Liga-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tu habitas, Senhor, em nós.
Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tu habitas, Senhor. Tu habitas em nós, Senhor. Nós temos o teu selo, Senhor, que é o Espírito de Deus em nós. Habitas em nós, Senhor. Tu habitas em mim, tu habitas na igreja, Jesus. Habitas em mim. Habitas, Senhor. Tu habitas em nós, Jesus. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Aleluia, Jesus. Habitas em mim. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. O Espírito de Deus habita em nós. Ele é santo, Ele é santo. Oh, reina em nós nesta manhã, Jesus. Reina em nós, Jesus. Reina em nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és nosso amado, Senhor. Tu és nosso amor, Jesus. Te vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Está em ti, Jesus. Por ti vou caminhar. Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Sempre haverá de existir, Senhor, um bom futuro preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Está em ti, Senhor. Tu és o grande eu sou. Te vou caminhar. Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Sempre haverá, Senhor, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a
Se renda, meu amigo, minha amiga. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me entrego aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tu és Jesus, nosso refúgio. Tu és nosso esconderijo, Senhor. Tu és a sombra da onipotência das nossas vidas. Eis-me aqui. Tu és, Senhor, nosso guarda. Tu és o guarda de Israel. Tu és a rocha que sola. A rocha que jorra água, Senhor. Tu és Jesus, tu és Jesus. Eis-me aqui. Tu és Jesus, a nossa rocha, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Tu és a nossa sombra, Jesus. Aleluia! Aplauda eles nesta manhã, querida. Aplauda o Senhor nesta manhã, Jesus. Amados, nosso amado vai trazer um louvor, enquanto ele ministra o louvor. Eu vou trazer uma mensagem do Senhor rapidinho, é só nós refletirmos. Lá em Lucas, que vai dizer, Lucas 12, Pode sentar, amado. 22. Vai dizer algo que a gente está acostumado a ler, a observar na palavra, mas a gente não vive isso, amados. Essa é a verdade. A palavra nos ensina, mas por conta do mundo que está tão ansioso, está tão agitado, acelerado, a gente acaba esquecendo dessa palavra. E hoje me deparei com essa palavra aqui e pensei, Senhor, é verdade. Nos ajuda a olhar com os teus olhos o que o Senhor tem nos ensinado. É sobre você não andar ansioso, amados. Parece até utopia, né? Porque nós estamos num tempo que todo mundo está ansioso. E você, na verdade, por causa das redes sociais, na verdade, a gente está ficando mais ansioso. E a palavra de Deus vai dizer em Lucas 12 lá, é só um breve pensamento, não vou pregar não, quero pregar hoje a pastora, vai dizer sobre isso. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não fique inquieto por coisa alguma. Não fique preocupado com coisa alguma. Porque Ele é a rocha da salvação. Ele é o seu futuro. A gente tem mais de achar, né, que mês que vem tem que resolver uma situação, a gente não sabe nem se chega lá, a verdade é essa, né? Eu não sei nem se daqui a uma hora eu vou estar aqui ainda nessa terra. E ele diz, não ande ansioso, não fique preocupado. O que você vai fazer na sua vida? Você vai crescer mais um centímetro olhando para o espelho? Não vai. Você sabe contar os fios do cabelo que você tem na cabeça? Não conta. Você é capaz de saber que hora que a folha vai cair? Não é, amados, nós não somos. Ninguém é. Mas mesmo assim a gente anda ansioso, não é verdade? Somos ansiosos. Mulher então é um bicho muito ansioso. Essa é a verdade. A gente tem que aprender com a palavra de Deus. E quando você estiver muito ansiosa, vai aos pés da cruz. Essa canção é muito profunda que ela fala, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti. Está dizendo o quê? Quando você se entrega ao Senhor, quando você se rende a Jesus, Ele faz tudo que tem que fazer por você. E o melhor de tudo que a gente tem, quando a gente encontra com Jesus nesse encontro, nessa rendição, é a paz que Ele dá no nosso coração. Eu tenho vivido uma experiência muito tremenda com o Senhor sobre paz. A gente busca muita paz. E Ele falou para mim assim, filha, eu sou o grande eu sou. Eu sou tudo o que você precisa para viver. Eu sou a força, eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou a saúde, eu sou a provisão, eu sou a cura, eu sou o socorro. Ele é tudo. Tudo que você precisa é Ele, está nele. O universo se move por causa de Jesus, amados. E você, na verdade, tem um grande privilégio, na verdade. Ter sido atraída por Ele, por esse amor. Então, em Lucas vai dizer sobre isso, rapidinho, vou dizer aqui, só para a gente lembrar. Ele vai dizer uma coisa que todo mundo se preocupa, né? O que eu vou comer amanhã? Meu Deus, a minha despensa está vazia.
Quem tem criança então, né, fica super preocupado. Poxa, eu não comprei esse mês da Danone do meu filho, não comprei isso, não comprei aquilo, o filho está com tênis ruim, está sempre ansiosa. E ele vai dizer, não fique preocupado, porque eu vou dar tudo para vocês. Se hoje você não tem uma boa sandália, que importa você ter uma sandália? Se hoje você não tem um contrafilé para comer, você tem um frango, você tem um ovo, você tem um arroz, você tem um feijão. Então a gente tem muita maneira de querer sempre mais da vida que nós temos. E eu tenho aprendido a cada dia da minha vida, amado, andar conforme o dia. Hoje o dia me deu esse privilégio de estar aqui hoje, mais cedo, acordada, né, vestida, no meu café. Hoje eu estou aqui nesse momento. Então esse momento é o momento único que eu tenho. Eu tenho aqui essa agora, na verdade dele. Amanhã, daqui a não sei se eu vou ter esse tempo. Nós temos que ter essa consciência, como mulheres, principalmente, homens também eu sei que é assim, né? Mas eu sei que as mulheres têm muita ansiedade. E ele vai dizer, vocês, né, vamos ler aqui, começando o 22, queria começar o 22, porque ele é bem, né, mais rapidinho, vou estar abreviando aqui. Não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais do que comida e o corpo é mais do que a roupa. Olha que coisa forte. A vida é muito mais do que comer. A gente come demais, né? A gente come demais, amados. Não é, Gisele? Não é, Delma? A gente come demais. Não digo nem a igreja, essa fininha lá. Chocolate. Gente, a gente come demais. A gente come demais. Ontem mesmo eu estava falando de mim, porque eu estou tentando não comer carboidratos nem farinhaço. E aí a minha amada aqui trouxe um bolo para mim que eu amo, um bolo de abacaxi, de bolo puma, né? Aí eu falei, vou comer só um pedacinho. Aí ele escuta, eu me dou uns pedaços aqui. Aí eu falei para ela assim, não vou levar para casa, se levar para casa eu vou comer. Mas eu levei para casa. Aí cheguei, gente, demais, ele não precisava comer mais, estou satisfeito. Cheguei em casa, comprei uma água tônica que eu amo, já 2 bombas, né? Tomei água tônica com o bolo todo, cada um bolo assim. Aí eu falei, pra que eu comi isso, meu Deus? Não estava nem com vontade. O olho, porque a gente, né, só pensa em comer. O corpo só quer comer. E a gente tem que se disciplinar até nisso, mas a verdade é essa. É verdade. Então, vai dizer assim, o corpo vale muito mais do que a roupa, gente. Se você tem uma peça de roupa, né, fique feliz com ela. É bom ter roupa, é muito bom ter roupa, então eu adoro ter roupa, essa é a verdade. Quem é que não gosta de uma roupa nova? Todo mundo gosta. Mas ele fala assim, não se preocupe com isso. Se você não tem, não vai ficar infeliz, não vai ficar sofrendo, não vai ficar deprimida por isso. Ele está dizendo isso. Porque ele vai providenciar. Eu tenho um testemunho aqui, parece que eu estou pregando, né, gente? Mas é rapidinho. Eu tenho um testemunho muito tremendo, eu comecei com a Priscila aqui, nossa amada, sobre isso, que eu teve um ano na minha vida, lá na casa, lá na garagem da Denise, eu fiz um voto com o Senhor. Ele me pediu esse voto, porque eu estava muito compulsiva. E ele falou assim, você vai ficar um ano sem comprar nada para você. Eu falei, nossa, um ano? Nada, a não ser as coisas necessárias, mesmo básicas. Mas eu não vou comprar sapato, não vou comprar roupa, não vou comprar nada. Eu falei, gente, eu não concordei com Deus na hora não, sabe? Fiquei pensando, deixa eu pensar primeiro, Senhor. Aí fiquei pensando naquilo, sabe, uns 2 dias. Aí o Senhor, faça esse teste comigo, faça essa prova comigo. Aí tá. Não falei nada com a pastora e fiz o comigo, depois que eu falei. Enfim, aquele ano, amados, realmente eu não comprei nada para mim. Deus providenciou tudo. A semana que eu fiz o voto, que eu, né, cumpri, que eu falei assim, Senhor, então tá bom, né? Me ajuda então, porque não é fácil, né? Justamente é o ano que vai ter promoção, né? Promoção, coisa que você, meu Deus, imperdível. E aquele ano, amados, foi o ano que eu mais ganhei coisas. Na primeira semana que eu falei com o Senhor, sabe bom, Senhor, eu vou fazer, me ajuda. Eu ganhei um saco de sapato assim. Olha que eu tava com o sapato tudo ruim mesmo, eu tava com a sapatinha tudo já quase jogou no lixo. Eu ganhei um saco de sapato assim com o meu número. Roberta, né, vendia sapatos, e ela ficou com um monte de peças lá que não estava saindo, ela me deu embaixo uns 8 peças de sapato, no meu número. E aí eu falei, Jesus, daquela pastora, que coisa tremenda. E fiquei feliz da vida. Passou um tempo, assim, uns 2 meses depois, eu ganhei uma bolsa de calça jeans da Grace, lembra? A Grace, não, a senhora doou lá, tirei 4 para mim, depois doei o resto. Então, assim, Deus estava mostrando que realmente Ele cuida de nós. E a gente tem que aprender isso, amada. E então vai dizer mais adiante, falando sobre isso. Aí ele vai dizer, ó, pois a vida é mais que comida e o corpo mais que roupa. Observe os corvos, eles não plantam nem colhem, nem guardam, levando para pássaros, né? Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, não fazem nada disso. Pois Deus os alimenta, e você vale muito mais do que pardais, né? Do que passarinhos.
Vou subir mais um pouco mais rápido aqui. Não se inquiete com o que comer ou o que beber. Não se preocupe com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos e de todo mundo. Mas seu Pai já sabe o que vocês precisam. Ele diz pra gente assim, olha, o mundo que não tem Deus é que fica inquieto com isso. Porque não tem Deus. Não tem um socorro, não tem um recurso. O Todo-Poderoso, o grande eu sou. Eles não têm Deus, eles não sabem disso. E nós temos que orar para que eles encontrem esse Deus que nós encontramos. E ele vai dizer isso. É um mundo que fica agitado assim, ansioso assim por isso. Você não, você tem um pai. Um pai provedor, um pai criador do universo, criou todas as coisas, criou as plantas. Ele fala, você já viu as flores do campo? Tem umas que a gente nem vê, nem sabe que existe. Mas estão lá, belas e maravilhosas. Se veste mais bela que o próprio Salomão. Foi o mais rico da face da terra. Então eu estou dizendo sobre isso, amados, né? Hoje eu quero que você pense nisso. Eu não posso estar ansiosa, Senhor, porque eu tenho um pai. Se eu tenho um cartão para pagar dia 20, que é o meu caso, eu não tenho nem a mesma terça parte do que eu tenho para pagar esse cartão. Mas eu resolvi aquietar o meu coração e falar, Senhor, tu sabes, eu gastei demais, a verdade foi essa. Então eu tenho que dar conta daquilo que eu fiz. Então eu falei, Senhor, me ajuda. Entendeu? Me ensina a ser mais econômico, me ensina, né, a ter menos despesas. Então assim, eu aquietei meu coração, amados. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um pai. Tem coisas que você vai passar por sua consequência própria, entendeu? As suas dores. Mas olha para o seu pai e diz, Senhor, misericórdia de mim, me ajuda. E aprender com ele. Então assim, por que eu quero dizer nessa mensagem aqui rapidinha? Você tem um pai, amados, que está olhando para você. Você tem um pai que cuida de você em todos os detalhes. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar, entendeu? Dispensa, dinheiro. Mas, principalmente, não vai faltar a paz. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. É uma paz que o mundo não tem para te dar. É uma paz que o mundo não dá, porque também não tem, só em Cristo. E eu tenho vivido isso. E nesta manhã, em nome de Jesus, nosso amado vai cantar uma canção, né, amado, agora. E eu queria que você pensasse sobre isso, tá? Não anda ansioso por nada. Porque você come demais, viu? Eu comi demais ontem, porque eu, né? A gente vai nessa disciplina de ansiedade, você faz coisas erradas demais, você compra demais, você come demais. Então não andeis ansioso. Quando você estiver muito ansioso, você vê que você está muito ansiosa, né, no seu extremo, você renda ele, vai para o joelho, entrega ele, Senhor, me ajuda. Essa situação para mim está me abalando demais, me ajuda, Senhor. Como fazer? Mas se não tiver uma solução, traz a paz no meu coração, aquieta a minha alma. Amém? Fica essa palavra desta manhã, não andeis ansioso por coisa alguma. Tá? Por coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Paz, Senhor, irmão. É um prazer estar aqui. Hoje aqui está louvando a Deus aqui. Estou aqui para me escolher o louvor umas 3 semanas atrás. E vimos o problema que teve aí, né? Não tive como louvar, mas é muita gratidão, né, de poder estar aqui louvando a Deus aqui, né? A palavra que eu tenho nessa manhã está em Romanos 6, 22, 23. Agora, porém, libertos do pecado, sendo feitos servos de Deus, tem desfruto para a santificação e depois da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse louvor vai falar de gratidão, de um novo dia, de um recomeço, entendeu? Que só Cristo pode dar na nossa vida. No mundo teremos aflições, temos nossas dificuldades, temos nossos problemas, nos enrolamos, mas cremos que temos uma vida com Ele, né? Uma vida que Ele nos separou, nos escolheu para que possamos ser fruto nessa terra, né? E o fruto do Espírito vai falar que o amor, a bondade, a lealdade, a mansidão, o domínio próprio, são os frutos, né, que vão cada vez mais nos fortificando em espírito, né? Porque a gente devemos nos fortificar primeiro o interior, não o exterior. Mas é o interior. Deus está preocupado com o nosso coração, com o nosso momento e com a nossa entrega a Ele. A entrega a Ele tem que ser espírito em verdade, né? Amém. Não entrega exterior, mas em espírito em verdade, porque Deus é espírito. Esse louvor fala disso, de gratidão, de recomeço, de libertação, de cura. E louvemos ao Senhor.
sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Glória a Deus, aleluia, Pai. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato,
Aleluia, bom dia, graça e paz. Vamos fazer o nosso momento agora de intercessão. O livro de João, capítulo 1, vai falar acerca de Natanael. E quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo me falou essas duas palavras, né? Eu te vejo e eu te ouço. Você pode falar para você mesmo: Deus me vê, Deus me vê, e Deus me ouve. Deus me ouve. Natanael estava vivendo um conflito na sua fé, debaixo de uma figueira, e eu fui ver, né, o que significava aquela figueira. Os judeus, eles tinham o costume de ficar embaixo da figueira, tendo ali o seu momento com Deus, se relacionando com Deus, porque a figueira, ela tinha uma sombra. Então eles ficavam ali debaixo, lendo a Torá, lendo a palavra, né, na nossa linguagem, orando, buscando o Senhor. Eu não sei, de repente, qual é a sua figueira hoje. Às vezes a sua figueira é o seu quarto. Às vezes a sua figueira é o seu carro. Tem pessoas que fazem do carro o seu secreto, né? Que ora, adora, chora. Tem pessoas que fazem do banheiro a sua figueira, né? Ali chora debaixo do chuveiro, sem ninguém ver. Ou seja, independente de qual for a sua figueira, tenha convicção e certeza de que o Senhor, Ele está te vendo e Ele também está te ouvindo. E eu quero orar para que o Senhor tire toda a incredulidade do seu coração. De repente você está aqui nessa manhã e está achando que o Senhor não está te vendo, está achando que o Senhor não está te ouvindo, está vivendo um conflito na sua espiritualidade, na sua fé. Mas o Senhor falou para Natanael e Ele está falando conosco também nessa manhã. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, amém? Continua orando, continua buscando. Ainda que você não esteja vendo nada, o Senhor está vendo e Ele te recompensará. Feche seus olhos, fala com o Senhor, coloca diante dEle, né, as suas debilidades, os seus conflitos internos, externos, né, todo momento que você está vivendo, você sabe o que você está passando. Então fala para o Senhor aí. Pai, nessa manhã nós agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, Senhor. O Senhor é um Deus que está em todos os lugares. O Senhor é um Deus que tem os olhos como chama de fogo. O Senhor sabe exatamente como está a nossa mente, como está o nosso coração. Existem pessoas, ó Senhor, que estão vivendo um conflito na sua fé, achando que o Senhor já não está mais ouvindo, achando que o Senhor não está mais vendo aquilo que eles estão vivendo nas suas vidas individuais. Mas a sua palavra nos garante, a sua palavra, Senhor amado, ela traz um conforto para nossa alma, porque o Senhor está nos dizendo nessa manhã: eu estou te vendo aonde você está, estou te vendo na sua casa, no seu quarto, eu estou te vendo no seu trabalho, eu estou te vendo no seu carro, eu estou te vendo quando você se ajoelha, eu estou te vendo as lágrimas que você tem derramado, eu estou vendo as campanhas que você tem feito, eu estou vendo as suas debilidades, estou contemplando a sua saúde, estou contemplando a sua alma, a sua casa, a sua família, os seus planos, os seus projetos. Obrigada porque nós não estamos sozinhas. Senhor, obrigada, Maekébia, porque aquele que viu Agar no deserto e ouviu o choro do menino é um Deus que ouve o nosso clamor, é um Deus que ouve a nossa oração. Senhor, a sua palavra vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei. Obrigada porque nós estamos orando a um Deus que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A sua palavra vai dizer: Natanael, eu te vi antes do homem te chamar. Aleluia. Anaracébia. O Senhor falou para Natanael: não foi o homem que te
chamou, Natanael. Eu já havia te visto, eu já havia te contemplado. Ah, Senhor, nos ajuda, ó Pai amado, a permanecer crendo, independente do que os nossos olhos estão vendo, porque a nossa fé é o oposto da racionalidade. Senhor, acrescenta fé sobre a nossa mente, acrescenta fé sobre o nosso espírito. Bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Manifesta a tua presença sobre a nossa vida. Que se cumpra o teu querer e a tua vontade sobre a nossa casa, assim na terra como no céu. Continua conosco, abençoa a nossa quinta-feira, abençoa o nosso final de semana. Usa a tua serva que vai trazer a sua palavra. Prepara a terra do nosso coração, para que a boa semente possa dar frutos de até 100 por 1. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amadas. Que saudade que eu estava de vocês. Semana passada eu estava lá com os meus netos, não pude vir, não tinha como largar 3 crianças. Mas foi muito bom. Deus é maravilhoso. E como eu comecei o culto hoje falando, você escolheu a melhor parte, amém? Porque você deixou tudo que tinha para fazer. Eu sei que tem pessoas aqui que deixaram muitas coisas, né, Alessandra? Tantas demandas aqui, trabalho também, muita gente. Deixaram um pouquinho lá, né? Não posso falar onde, né? Que está sendo gravado, e vieram correndo para receber a palavra. Amadas, eu estava ali com uma palavra no meu coração desde ontem, mas mediante a oração de Priscila, e meu coração está muito propenso a falar sobre isso, por tudo que eu vivi. Eu vivi muitas coisas boas nessa semana, mas também vivi uma coisa muito, muito triste, muito assim, triste, mas ao mesmo tempo um grande livramento de Deus. Amém? Porque Deus guarda. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Deus é o guarda de Israel. Amém? Deus guarda você na entrada, guarda você na saída. E nós vamos depois, ao final dessa palavra, porque já foram lançadas muitas palavras aqui. O pastor Leoninha falou sobre ansiedade. A Priscila orou nesse momento com você sobre que Deus está te vendo. E a palavra que eu quero lançar para você é que Deus te guarda, Deus olha você na sua dor. Amém? Você não está desamparado. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente parece que tem muita gente, mas não tem ninguém. Porque a gente vive um tempo de muita coisa virtual. E virtual não toca. Hoje, quando a Déia chegou, a Déia me abraçou, quase me esmagou. Ai, que saudade que eu estava de você. E uma semana que a gente não se vê, né? Mas a gente sente, ele está todo dia se falando, por causa da Casa Rosa, né? É administradora da Casa Rosa, tudo é com ela. Mas quando a gente se encontra, é aquela vontade, é diferente de abraçar, né? De estar junto, né? Eu vou te abraçar, tá? Eu vou abraçar você que eu não abracei ainda. Porque Deus nos fez assim, que a gente tem necessidade de pessoas. Mas, amados, nesse momento que você pode não ter ninguém na sua dor, Edna, Deus está olhando para você, Deus te guarda. E eu quero falar sobre Agar. É uma palavra que eu já falei várias vezes. Mas Agar é uma mulher que ela sofreu muita rejeição. Eu não sei se você já sofreu rejeição. Eu já sofri algumas rejeições. Não rejeição de marido, não rejeição de filho, mas recebi rejeição de ministério. Porque foi complicado chegar até aqui. E esse ano, a gente faz 20 anos do Grupo Mulheres de Fé. Tem pessoas que estão aqui 20 anos, tem pessoas que estão aqui 16, 17, 19, né? 18, quase 20, né? Por aí, né? As meninas aqui que estão conosco. Mas o que aconteceu? Para chegar até hoje, eu estar aqui pregando, eu estar ministrando, eu poder pregar assim na rede social, muitas lutas foram enfrentadas. Eu perdi muita gente que eu amava, porque não entendiam que Deus me chamou para cuidar de pessoas. Elas me queriam fazer outras coisas e não cuidando de pessoas. E uma vez uma pessoa falou para mim, o Vitor da igreja, quando eu conheci, eu cheguei na igreja, eu comecei a ministrar lá, ele falou, engraçado, né? Você tem um chamado de cuidar de gente que ninguém quer cuidar. Aí eu fiquei pensando, ué, como assim? Porque as pessoas que Deus me deu, muitas das vezes as pessoas estavam deixadas, estavam para trás.
E Deus falava assim comigo, vai lá, busca, chama, diga que você ama, dá um presente. Às vezes eu ia para a igreja antes de um sábado, você fala, vou comprar um presente para fulano. Você vai chegar lá e vai entregar para aquela pessoa. Porque aquela pessoa nunca tinha recebido nada. E Deus usa a gente para isso. Pode te usar para dar um brinco para uma pessoa, para dar uma Bíblia, para dar um livro. Eu amo dar livro, amo dar Bíblia. Porque eu sei que aquilo é muito importante, aquilo no momento a pessoa vai ler. No momento da vida dela, pode não ler agora. Mas um dia que ela estiver lá assim, ela vai pegar aquele, eu vou ler esse livro aqui que a Denise me deu. Eu vou ver aqui como é que é. Aí Deus fala. Então, amados, para chegar até aqui foram muitas rejeições. Eu não sei se você está sendo rejeitado ou se você se sente sozinha naquele sonho que você tem ou naquilo que você está fazendo. Mas o Senhor está olhando para você. Amém? Amém? E Agar foi essa mulher que ela foi expulsa por Abraão. Eu vou contar rapidinho a história dela. Está lá em Gênesis 21. Vou contar rapidinho, porque eu não vou ler a história toda. Vou ler só um versículo que fala sobre como Deus olhou para ela. Mas ela era a serva de Abraão. Ou seja, naquela época, Deus chamou Abraão e Sara e falou para Abraão e Sara que daria um filho para eles. Lembra? Sara tinha 90 anos. Como que ia ter um filho? Sara nem menstruava mais, não tinha nem condições. Era o impossível do impossível. E Abraão também já tinha 100. Então a coisa estava difícil, não acontecia. Aí chegou uma fase que, antes deles terem o bebê, antes de ter Isaac, da promessa ser cumprida, Sara descabelou. O que é descabelar? Ele fala assim, vou fazer o que eu acho. Mas viu, já se acordou descabelada? Oi? Está demorando muito, eu vou fazer o que eu acho melhor. Aí ela foi lá e falou, Abraão, pega minha serva nova, que era Agar. Egípcias são bonitas, né? Tem aqueles cabelos pretos, tipo assim, tipo igrejas lindas, né? Os cabelos pretos, bonita. E ele falou, fica com Agar, deite-se com ela, e engravida dela, ela vai ter um filho, e esse filho será meu e teu. Só que a promessa de Deus não era para Agar, a promessa de Deus era para quem? Para Sara. Amados, não tente entrar naquilo que Deus prometeu a você, dá o teu jeitinho. Às vezes a gente quer dar o nosso jeito. Não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou dizer. E Deus falou, espera, senta, espera, só ora. Só ora. Deus tem me ensinado muitas coisas assim, algumas coisas que eu tenho vivido. Ele falou, não é para isso, aguarde o tempo certo. E a gente tem que esperar. E o que aconteceu? Teve esse filho. Quando ela teve Ismael, a segunda vez que ela teve Ismael, Agar, ele cresceu. E conforme ele cresceu, Sara teve o filho dela, que era Isaac, e ela teve Ismael. O pai era o mesmo, né? Abraão era o mesmo pai dos dois. Só que um adolescente e um bebê, o que vai acontecer? Vão brigar, coisas de criança. Só que Sara já era uma mãe idosa. A gente que é vó, se acha mãe também, a gente não quer se meter, eu gosto de me meter também. Então, minha se mete, eu não quero. A gente quer ficar dando palpite, né, Guilherme? A gente acha que não está com melhor da fala, né? Vai, meu Deus, vai te falar, mas não posso. Não posso porque é nora, não posso falar, mas dá vontade. A gente quer dar aquela, né? O que aconteceu? Sara começou, já era velha, já começou a se meter. Aí começou a confusão. Aí Sara falou, olha, Abraão, não está dando certo não. Esse garoto está aprontando com o nosso Isaac. E você manda ele e essa mulher Agar embora, porque a situação agora é eu, você e Isaac. Aí deu ruim para Agar. Ela teve que ir embora. Ela foi embora para o deserto. E aqui diz, assim no versículo Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos, uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Mandou Agar embora com seu filho. O filho era dele também, né? Mas ele obedeceu a Sara. Geralmente homem obedece a gente, né? Pronto. Obedeceu. E ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Amadas, eu não sei se você já andou sem rumo. Eu já andei uma vez. Sem saber o que eu ia fazer. Sem saber para onde eu ia. Sem saber qual lugar que eu ia congregar, para onde eu ia com as crianças. Eu fiquei sem saber para onde ir.
Agar, aconteceu isso. Eu não sei se você está vivendo esse momento na tua vida, que você tem uma rotina de fazer várias coisas, porque a gente tem um ritmo, né, com filho, com neto, com criança, com marido, com trabalho, e você vai seguindo, mas você está se sentindo sem saber para onde ir. Ela andou assim. Aí chegou uma hora que acabou a água, porque um dia a água acaba. Um dia a tua força acaba. E Agar ficou sem ter água. E ela colocou o menino na sombra de um arbusto, porque ela estava onde? No deserto. Deserto tem água? Deserto não tem água. Deserto não tem água. Nós temos uma água, gente, que é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ele é a nossa água da vida. Quando a gente não tem ninguém, quando a gente não tem para onde ir, quando as tuas forças não se esvairindo, quando você se sente, sabe, nada vai te resolver, você tem a água da vida que é Jesus, amém? Você precisa buscar essa água. Essa água é Jesus. Ela não tinha Jesus, ela não conhecia. Ela só sabia que existia um Deus, mas ela não tinha a noção de que Ele poderia ajudá-la. E ela foi sentar sozinha, uns 100 metros adiante. E ela falou assim: eu não vou ver meu filho morrer. Por quê? Porque ela sabia que sem água ela ia morrer. Porque você pode ficar sem comida, mas você não pode ficar sem água. E já tinha acabado a água, já tinha se passado os dias, ela estava lá no deserto, ela sentou embaixo do arbusto. O arbusto dá sombra? Não, o arbusto só dá uma refrigerada, mas o arbusto não dá sombra. E ela foi e sentou sozinha, e ela falou: não quero ver ele morrer. E ela começou a chorar sem parar. Quando eu leio isso de Agar, eu fico pensando na nossa choradeira, porque mulher chora, né? Eu choro, gente. Você me deu um motivo de orar, e eu ver uma coisa, eu choro, até eu ver aquilo resolvido, eu vou lá, choro aos pés do Senhor. E eu choro, até o nome falou: Deus, eu tenho que botar uma bacia aqui nesse quarto. Tudo que tu chora. Ai, obrigado, eu tenho que chorar. Porque a gente chora diante de Deus. E ela chorou sem parar. O que eu quero dizer para você, que o seu choro, as suas lágrimas não são em vão para o Senhor. Amém? Teu choro não é em vão. Teu choro não é em vão. Teu choro não é em vão. Teu choro não é em vão, Janaína. É chorar para o Senhor. Ela chorou para o Senhor. E é tão lindo. Olha só essa palavra. Eu fico assim emocionada. Que Deus ouviu o choro do menino. Ela chorou, o filho chorou. Isaac estava vendo a mãe chorar. Ele estava 100 metros. 100 metros não é muita coisa não, né? A distância, né? Ele estava a 100 metros dela. Ela ficou chorando e ele foi para lá. E ele deve ter visto a mãe chorar, e ele chorou, porque ele era um adolescente, ele tem uns 14 anos. E ele estava sofrendo de saber que ele deixou o pai, deixou toda aquela história toda que ele tinha lá, para ir para um deserto com a mãe. Olha que crise que esse menino sofreu de alma. Eu não sei se já te mandaram para o deserto. E outra coisa, amados, não mande ninguém para o deserto, porque às vezes a gente manda as pessoas para o deserto. A gente fala: sai da minha vida, não quero mais saber de você, eu não quero mais história contigo, não quero. E aí, às vezes a gente manda a pessoa para o deserto. E ela foi. Aqui fala que Deus falou para Agar. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus chamou Agar e disse: o que você chora, Agar? Não tenha medo. Eu quero declarar na tua vida, na tua mão, que eu vou dizer para você: não tenha medo, porque eu estou falando como se fosse o Senhor para você, porque eu ouvi o seu choro. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor por essa palavra? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Deus ouviu o choro do menino, e do céu, se Deus quer enxugar a tua joia, Ele manda anjos. Às vezes a gente pensa para mandar um anjo com asa, né? Ele manda uma pessoa para enxugar a tua lágrima. Ele manda uma pessoa para dar uma provisão, para dar uma palavra. Amém? Ele manda uma pessoa para te pegar na tua mão e dizer: olha, eu estou contigo, você não está sozinho. Amém? Deus envia anjos para você. Deus envia. Quantas vezes Deus enviou anjos, enviou pessoas para me ajudar no meu momento lá no hospital? Ficou lá um anjinho, né? Ficou lá comigo, outras pessoas ficaram, outras pessoas oraram. Vocês fizeram um relógio de oração. Ela falou: as meninas estão fazendo um relógio de oração, estão orando. Eu falei: ai, Jesus, agora vai. 80 pessoas orando, possível.
negócio vai. Então Deus envia anjos para nos abençoar. Ele ouve o seu choro. Que coisa linda. Eu queria que você se sentisse sozinha na tua dor, não. Porque Deus está olhando para você. Ele é o guarda de Israel. Ele está ali com você. Deus ouviu o menino chorar de onde está e disse: levanta-te, anima, pois farei descendente de uma grande nação. Amados, essa grande nação são os árabes hoje. Os árabes são poderosos. Poderosos. Se você vê a Arábia Saudita, são vários países da Arábia Saudita. Está tendo essa guerra toda lá no Irã, mas eles são donos de petróleo, eles são donos de muita coisa. Oi? A guerra por causa dessa área. É, por causa dessa área toda. Mas eles são numerosos. O que Deus falou, Deus cumpriu na vida de Ismael, por causa de um choro. Eu quero declarar na tua vida que se você chorar para o Senhor, Ele vai se levantar ao teu favor. Você crê? Levanta a mão e diga: eu creio. O teu choro não é em vão. O teu choro não é em vão para o Senhor. O Senhor guarda. O Senhor protege. O Senhor manda anjos. O Senhor, Ele libera, Ele faz liberações. O Senhor falou comigo esta semana e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu falei para vocês já a alegria de estar com os meus netos, né? Mas quando eu cheguei no domingo, meu filho, o mais novo, o Tarantino, que é médico, ele chegou: mãe, você está em casa? Eu falei: estou. Ele disse: não vai na igreja? Eu falei: meu filho, não tem condições, estou com minha coluna doendo, eu estou quebrada. Depois de umas 2 semanas disso tudo, eu vou ficar ouvindo online. Ele: então eu estou indo para aí. Eu vou fazer um plantão aqui no Mariana, eu estou passando aí para falar contigo. Eu tinha tido com ele já uns dias antes, com as crianças, né? Aí ele chegou e falou: mãe, eu quero contar uma coisa para você, mãe. Eu fui assaltado. Eu fui assaltado, que trabalha ele faz residência ali no Raul Casola, naquele Minhacari. E ele falou: mãe, eu saindo do hospital, 2 pessoas de moto, 2 rapazes de moto me pegaram e cismaram que eu era policial e falaram: nós vamos matar você. E ele tentando explicar que ele mostrou no crachá: eu sou médico, eu trabalho no hospital. Ele: não, você não é, você é a pessoa que a gente está procurando. E aquela luta toda. Até que um falou assim para o outro, que estava com um fuzil, falou: mata ele, porque é ele. Nós temos certeza que é ele. Porque é uma carinha tudo igual agora, né? Os cabelinhos pretinhos, né? E aí ele tremendo, falando para a mãe: olha, mãe, eu só pensava em Deus. E o homem falou que era, e o outro atrás falou assim: mata ele, porque eu tenho certeza que é ele. E o cara que estava com o fuzil, o sinal abriu e falou: não vou não, vai. E não atirou. Você pode dar um glória a Deus. Então, Deus é fiel, amados. E eu recebi ele contando para mim, chorando, né? E eu falei assim: meu filho, você vê o grande livramento que Deus te deu. O guarda de Israel. Ele guarda quando a gente está agarrado com Ele. Ele guarda todas as... Ele guarda... Você poderia até morrer, mas você iria para o céu, porque você tem Jesus. Mas Deus teve misericórdia de mim, de nós. Né? E da sua esposa, você é casado não tem nem 1 ano, tem meses. Deus teve misericórdia, porque Deus tem ouvido o meu choro da madrugada. Eu tenho clamado por você, para Deus dar experiências com o Senhor, para você ficar mais fortalecido, para você ser guardado pelos anjos de Deus. Ele: mamãe, é mesmo, mãe, olha, aí eu todo dia, aí fiz um propósito, aí comecei um propósito, porque tem que ter oração, amados. Para você ganhar algo, para você tem que batalhar, você tem que guerrear. E eu comecei com ele um propósito 6h30 da manhã, a hora que ele sai. Ele tem que sair agora 1 hora antes para fazer um outro percurso, para poder tentar não passar pelo local. E aí eu falei: vá pelo outro percurso, me liga 6h30, eu vou estar acordando 6h30 para orar especificamente por você, e depois você me liga 6h40, aquela hora que ele já está no carro, e eu vou fazer a oração, e você não precisa nem falar nada, que você está dirigindo, bota lá no áudio: eu vou orar com você todos os dias, até você passar esse tempo de medo, porque a pessoa fica abalada, né? É uma abalo emocionalmente. Mas o que eu quero dizer para você, que a gente precisa orar.
e glorificar e dar glória a Deus. Então essa canção, estou cantando a canção todo dia, novo dia recebi, sou grato Cristo, sou grato, porque a gratidão agrada o coração de Deus. E a gente precisa, amados, não só pedir ao Senhor, mas nós temos que ser gratos. Eu falei, você prepara um culto de gratidão na sua casa, ou aqui na minha casa, ou na Casa Rosa, onde você quiser. Nós temos que levantar um tributo de gratidão ao Senhor, porque quantas pessoas têm morrido no Rio de Janeiro, de bala, de tantas coisas. Morreu uma médica semana passada, saiu do hospital. E a gente vive numa guerra e a gente precisa orar. E hoje a gente vai levantar um clamor pelos nossos filhos. Vamos nos levantar. E se você quer, coloque lá o seu celular às 6h30 da manhã. É difícil acordar às 6h30? Mas coloque e começa um propósito. Então está um grande grupo de pessoas orando 6h30 da manhã. Vocês orando pelos seus filhos, eu vou estar orando pelos meus e orando pelos seus também. Eu tenho colocado os filhos das mulheres da Casa Rosa, dos homens da Casa Rosa. Eu não sei o nome de todo mundo, mas o Senhor vai lá, visita. O Senhor vai me dando, vai me lembrando de pessoas. E nós temos que orar. E Agar falou, e o Senhor falou para Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, Deus está ouvindo o teu choro. Aí fala, que eu acho mais lindo, que é o versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Você pode dar glória a Deus? Mas eu quero profetizar para a tua mão aí, em nome de Jesus, que o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai ver um poço de água na tua frente. Amém? Você recebe? Fecha a tua mão e diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Amado, os teus olhos, a Bíblia fala que os olhos é a candeia da vida. Ou seja, o que você vê, aquilo que você recebe, aquilo que você coloca no teu coração. Por isso que muita coisa você não precisa ver. Eu falo assim, eu não quero ver coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Porque tem coisas que você vê na televisão, ou filme, ou novela, algumas coisas, que não vão te levar a lugar nenhum. Mas o Senhor vai abrir os teus olhos para você ver aquilo que... Às vezes o poço de água que Deus está dando para você é você orar mais. Amém? É você fechar a boca, amados. A gente fala demais. Amados, não é só mulher que fala não, homem também fala. A gente vai parar de falar coisas que não vão edificar, coisas que vão nos levar para mais perto do inimigo e não mais perto de Deus. Que tem coisas que a gente fala que atrai coisa ruim. Uma pessoa falou, porque nada na minha vida não dá certo. Você está bonita, você está andando, você está dando certo sim. Se você não tivesse dado certo, eu tinha morrido. Então, às vezes a gente fala coisas que vão que vai nos levar para trás. Quando a gente declara, como a pastora Delminha falou, eu estou na fé, ela falou aqui, que cada dia Deus está provendo, amém? Então se você acorda de manhã e fala, Senhor, Tu és o meu provedor, eu falo para o Senhor todo dia, Senhor, eu tenho uma agenda cheia, eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para resolver, eu já não sei nem mais o que eu faço isso hoje, eu faço amanhã, me ajuda, me dá um direcionamento quando eu sair aqui de carro, que eu vou lá para fazer a minha caminhada. O Senhor me dá um direcionamento, se eu devo ir no mercado, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. Porque senão a gente fica desorientado e faz coisas que vai depois trazer consequências para a nossa própria vida. Por isso que a gente tem que pedir a direção de Deus e pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Amado, começa a pedir a Deus para você ter vontade de ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te trazer direcionamento para a tua vida, amém? Amém? Essa palavra. Deus abriu os olhos de Agar, ela viu o poço cheio, e ela sem demora começou a encher a vasilha de água e deu para o menino beber. Amados, Deus vai dar provisão para você viver, amém? Aleluia. Para de achar que fulano tem mais que você, porque nesse tempo de internet, vive achando que a gente fica vendo as coisas, né? Fulano tá lá, não, naquele restaurante, fulano foi no viajão não sei aonde, fulano comprou isso, fulano foi... Aí a gente acha que só a gente não tem nada. É muita coisa fake, é muita coisa que as pessoas, né? Coloca agora da inteligência artificial, você bota a tua foto e bota você no iate. E as pessoas não acreditam no que é. Amados. E a gente está vivendo um tempo de muito engano. Deus, Ele quer suprir a tua água. E sabe o que supre a tua vida? Jesus. Ele vai te dar paz.
Quando tudo está na guerra, Ele vai suprir. Você vai comer um omelete achando que é uma picanha. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Por quê? Porque Ele faz isso na nossa vida. E às vezes a gente não consegue entender que a gente está se preocupando com o outro. E ela diz aqui que ela encheu a vasilha e deu para o filho beber. Eu quero declarar que você vai ter para abençoar a tua família, né? Para abençoar o teu filho, abençoar pessoas que vão ao seu caminho, que vão passar na tua porta, que vão passar pelo teu caminho. Você vai ter para abençoar. Amados, eu fico pensando às vezes, muitas coisas eu não posso fazer porque a gente não tem condições de fazer tudo por todo mundo. Mas uma coisa eu falei para o Senhor, se eu não tenho condições de fazer, pelo menos eu vou orar. Eu me comprometo a orar por aquela pessoa. E eu nem deixo para orar depois, eu abraço a pessoa na hora e oro. Porque eu sei que é tanta coisa que a gente tem, né, que a gente esquece. A gente não tem uma mente mais de 20 anos para lembrar de tudo. Então eu na hora, a pessoa fala uma coisa para mim que eu não tenho condições de fazer. Eu abraço, eu oro. Sabe, eu lanço uma palavra que eu sei que Deus vai ouvir e Deus vai fazer o melhor, é o que eu posso dar. Você sempre tem algo para dar. Para de achar que você só pode receber. Não tenho nada para dar, eu só vou receber. Não, você tem muito para dar. Tem muito para dar. E aqui fala que Deus estava com o menino e ele cresceu aonde? No deserto. O deserto é lugar de crescer? Não, mas se Deus quer você passar por deserto, você está passando por um deserto, você vai crescer no deserto, porque há uma fonte de água viva que vai jorrar na tua vida, amém? E você vai chorar aos pés do Senhor. Às vezes a gente chora diante do marido, do filho, do amigo, da amiga, do pastor, da pastora, de quem que for, mas a gente não vai lá e se joga, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda, Senhor, me protege. Aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer, os livramentos que Deus vai te dar. Deus é o guarda de Israel. Amados, eu quero nessa palavra declarar na tua vida que você não está sozinho, há um Deus. Meu filho falou, mãe, foi Deus que me salvou daquela de morrer. Foi Deus. Eu falei, então você viva para Deus. Se Deus te salvou, é porque há propósito para você lá nos seus pacientes, lá que é anestesista, né? Você lá com aquelas mulheres contando o bebê, que ele está agora lá no hospital de maternidade. Você, quando for que aquelas mulheres forem ter o bebê, você ser a pessoa que vai falar para elas do amor de Deus, abençoar. Porque se você viveu é porque é um propósito de Deus. Amado e amada, se você está vivo é porque é um propósito de Deus na sua vida. Não deixa ninguém dizer que você não tem propósito, que você não presta para nada, que você não é nada. Você é filha amada do Pai. Filho amado do Pai que tem propósito. Agar, ela era egípcia, não era nem do povo de Deus. Mas Deus olhou por causa do choro dela. Um choro chegou ao coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, vamos cantar. Conseguiu aquela música? Conseguiu?